quando a gente fala que tudo é político, tem gente que questiona, como assim, né? Tudo é político. Eu acho que as pessoas, acho que tem uma imagem, assim, da política como sendo só mesmo ir lá na urna, apertar, né? E é isso, a política é isso. Mas não, a política tá desde a escolha do parto, né? Tá em você se informar e falar, eu vou escolher o tipo de parto que eu vou ter com o meu companheiro, minha companheira. Não deixar que outra pessoa escolha por mim. Eu vou mudar, querer lutar para mudar esse sistema aqui de cesárea, de uma epidemia de cesáreas que tem, que o Brasil, né, é o principal em cesáreas, acho que agora é o segundo em cesáreas assim no mundo, e cesáreas desnecessárias, né, se não fosse tudo bem. Então lutar, né, por uma mudança assim. Depois na amamentação, como você estava comentando, né, que na verdade falam, né, a Organização Mundial da Saúde fala em 6 meses de amamentação exclusiva, e aí a mulher tem que voltar para o trabalho antes. E no Brasil a média, se eu não me engano, são de 53 dias de amamentação. Então, assim, vão entrando um monte de questões que você vai entendendo que aquilo é político. Aquilo precisa ser discutido na política para mudar. Senão não vai mudar, né? Precisam ter leis, precisa ter mudanças que vai mudar dentro da política, né? Então tem discussões que precisam ter, e que, por isso que a gente fala, né, de tudo ser política, a criação ser política, os valores que você passa para o seu filho é a política. Você chegar e falar do respeito ao próximo, de diversidade, de inclusão. Tudo isso é política. Então, assim, eu me politizei mais depois dos meus filhos, por exemplo. Eu comecei a ir atrás de um monte de coisa porque eu queria ensiná-los. Eu comecei a ver aquilo, um monte de coisa começou a me indignar. E eu comecei a ir atrás e me informar por causa deles, assim. Então, a maternidade me trouxe, né, fez esse convite que eu digo de poder entrar nisso, por necessidade, né? Então, tem até muita gente, assim, eu tenho visto, acompanhado agora nas eleições, né, muita gente comentando, mas não se pode falar de política com a criança ainda não tem maturidade para isso. Mas aí você vai numa escola e você vê crianças de 7 anos brigando, perguntando em quem que você vota e brigando, apontando o dedo porque a criança... Em quem você vota não, né? A criança não vota, mas eles perguntam pra quem que você torce, né? Quando a criança tá conversando, pra quem que você torce? Lula ou Bolsonaro? E aí a criança responde e já começa a xingar e tem uma raiva, tem aquele ódio que vem dos pais, tem aquela briga. E isso sim não pode, isso sim a criança não tem que estar inserida nesse meio. Mas você chegar e falar da importância daquilo, você falar, filha, é importante você se informar. É importante você aprender sobre isso, porque isso muda o nosso país. Isso ajuda as pessoas. É importante você explicar as coisas para sua filha, sem trazer, não precisa trazer número de mortes, não precisa trazer... Aí a pessoa fala que não quer falar de política, mas coloca um Jornal Nacional e fica assistindo lá da criança. Então, assim, a criança vê violência, né? Não controla o que a criança vê no YouTube ou na TV. E aí a criança está inserida num meio completamente tóxico, mas não aprende sobre política da forma, assim, saudável que tem que ser, né? Irresponsável que tem que ser. Então, a gente sempre trouxe, assim, e a política, gente? Dá para conversar sobre isso, sobre essas coisas? Tem gente que me pergunta, mas quando você começou a falar sobre racismo com as crianças? Eu falei, gente, primeiro, pelos livros eu trago muito, e segundo, é na vida. É quando alguém comenta uma coisa e você fala, nossa, isso está muito errado, filho, isso não pode acontecer. Quando o filho questiona outra coisa, são nessas horas que você tem a chance de chegar e ensinar. E nenhuma criança é má, né? Você vê a criança, às vezes, sendo racista, uma criança pequena, você fala, gente, isso aprendeu com os pais, né? A criança nasce uma folha em branco e o que você ensinar para ela é o que ela vai ser. Então, assim, na hora eu tenho mais dó da criança do que, tipo, raiva, assim, né? Porque você fala, gente, a criança foi ensinada uma coisa, assim, né? E não tem culpa disso. E infelizmente, a gente tá num meio que vem por todos os lados, o tempo inteiro. Vê criança tratando mal a faxineira da escola, criança tratando mal a pessoa que trabalha em casa, com falta de respeito, como se fosse dono do mundo. E aí você vê os pais são iguais. Então, assim, nessa fase, inclusive, nesse momento histórico, político que a gente está vivendo, tem muito disso, assim, quando fala, não é só sobre política. Por que você deixou de falar com aquela pessoa? Só porque ela vota em outra pessoa?
Eu não, porque a gente pensa diferente, a gente tem valores diferentes. Ela não vota em outra pessoa tendo valores iguais aos meus. Senão ela não votaria. Senão ela estaria assim, com muita raiva, né, desse outro candidato. E não votaria. Então, assim, é muito no dia a dia você tem a chance de ensinar para as crianças. E eu tenho um baita orgulho quando eu vejo minha filha falando com outras crianças e ensinando também, sabe?